Eu estou dizendo isso aqui durante toda a semana passada. Essa notícia é importante, hein? Essa notícia é importante. Esse cara é um grande acaba zagueiro, de se machucar. Vai lá, João, lê a manchete aí, João, na sua voz. Arboleda acaba de se machucar, jogo da seleção do Equador, desfalque para a final. Esse é um grande zagueiro, hein? É um desfalque sério para o São Paulo. Seríssimo. Grande jogador. Olha aí. Seriam os deuses do futebol aí remando a favor do Flamengo nesse momento? Se bem que o Flamengo tá sem Arrascaeta e Luiz Araújo, né? Pelo menos é o que a gente imagina pro primeiro jogo. Sem o Arrasca... O Arboleda é um desfalque sério pro São Paulo, hein? Bem sério. Também acho. É um cara que tá sendo muito importante ali, né? No sistema defensivo. Ô, João, teve aí uns 2 anos na Libertadores, uns 2 anos atrás, se eu não me engano, você ainda na Fox, teve um período que você parou de narrar jogos, não estava na escala de narradores. O que houve, João? Olha a questão. Por que isso, João? Sim. Isso aconteceu na Libertadores de 2022. Porque o que acontece? Eu realmente, nos últimos 5 anos, eu criei uma identificação muito grande com a torcida do Flamengo. E isso é muito fácil de explicar. Eu trabalhava no Fox Sports, uma emissora que cobria a Sul-Americana e a Libertadores da América. E o Flamengo, nessa última década, até estendendo lá para 2012, 2013, até os dias atuais, o Flamengo foi o time do Rio que esteve ali todo o tempo, na maior parte das vezes. Fluminense, Vasco, Botafogo, poucas vezes estiveram. Recentemente é que o Fluminense voltou, o Botafogo agora também está disputando as competições internacionais de alguns anos para cá, o Vasco da Gama não joga desde 2018. Então eu passei a narrar muitos jogos do Flamengo, exatamente porque o Flamengo era o time do Rio que estava lá, e narrei alguns momentos ruins, e em 2019 eu narrei toda aquela campanha gloriosa do campeonato, do bicampeonato da Libertadores da América. Então, obviamente que isso criou uma identificação. Os torcedores dos outros times que têm rivalidade com o Flamengo, por me acompanhar narrando os jogos do Flamengo, me associaram ao Flamengo, que é um processo absolutamente natural. Mas agora, com a volta dos outros times do Rio de Janeiro, porque existe isso, existem critérios. Por exemplo, as emissoras acham que pelo fato de um narrador carioca estar identificado com o time da cidade, a preferência para fazer jogos de times do Rio é de um narrador carioca, assim como de um narrador paulista fazer jogos de times de São Paulo. Isso é um procedimento normal usado pelas emissoras em muitas escalas. Então eu acabo sendo bastante direcionado para jogos do Rio de Janeiro. E fiz muitos jogos dos times do Rio de Janeiro e ganhei uma identificação muito grande com a torcida do Flamengo, especialmente depois de 2019 e da narração da final da Libertadores. Aí chega 2020, 2021, e essa identificação ela continuou aumentando. Em 2021, para vocês terem ideia, as 6 maiores audiências da TV fechada em 2021 no Brasil foram em jogos do Flamengo que eu estava narrando. As 6 maiores audiências da TV fechada naquele ano. Aí, obviamente... Da TV fechada no geral, né? Da TV fechada em TV fechada, de esporte, só de esporte, tudo. Incrível. No geral. Incrível. Incrível. Os 6 programas de maior audiência na TV fechada em 2021, no geral, foram 6 jogos do Flamengo narrados por mim naquela campanha. Inclusive a final da Libertadores com Palmeiras, os jogos com Defensa e Justiça, com Olímpia e outras partidas mais. Então, quando terminou 2021 para 2022, a ESPN me chamou para uma conversa e falou o seguinte, falou, João Guilherme, nós achamos que você está muito identificado com o Flamengo. E nós vamos promover um rodízio, né? Nós vamos colocar você para fazer jogos de outros times e vamos colocar outros narradores para fazer jogos do Flamengo. Então, foi isso que aconteceu. Agora, criou um problema, né? Porque a torcida do Flamengo ela não aceitou muito bem isso. Ela questionava muito. Então, houve essa conversa, né, João? Foi um baita de um erro, eu acho, na minha opinião, pelo menos. Me chamaram, houve essa conversa, então.
Ó, João, tá muito identificado. O meu chefe direto, na oportunidade, ele me chamou e conversou comigo. Falou, nós vamos fazer um rodízio nessa Libertadores. Você não vai narrar só jogos do Flamengo. 22, né, João? 22. 22. Exato. E foi exatamente isso que acabou acontecendo, né? E, obviamente, nós somos profissionais, somos funcionários da emissora, Claro. E cumprimos a escala e fizemos. Agora, é claro que foi uma ruptura num processo de grande sucesso, né? Exato. Os motivos que levaram a fazer isso, sinceramente, eu não sei e também não perguntei, né? Mas que é estranho, porque você tem as 6 maiores audiências do ano na TV fechada, um jogo de um time com um narrador, e você interrompe esse processo, é estranho. Tiro no pé, né? Isso aí. Eu acho. Afinal de contas, a audiência é o que move a televisão, né? E tinha muita audiência ali envolvida. Claro que a audiência não era por causa do João Guilherme. O Flamengo também era. Também. Foi um casamento muito perfeito ali, principalmente na campanha de 2019, essa identificação. E é claro que o público rubro-negro, ele ficaria mais feliz ao me ver ali, isso é evidente, tem uma influência. Mas foi isso que aconteceu. A verdade é exatamente essa, companheiro. E a galera tá concordando aqui comigo, ó. O Fábio Silva, um abraço pro Fábio Silva, grande inscrito aqui, participa de todas as nossas lives. Cadê ele? Falou aqui, ó, um grande erro, João Guilherme melhor do Brasil. Já perdi tanta mensagem. Aqui, ó, achei. Opa! Olha lá, João Guilherme melhor narrador do Mengão, mas não era nem essa a mensagem. Do Mengão. Vou achando aqui. A galera tá concordando com a gente. Um abraço aí pra todo mundo. Não dá pra falar o nome de todo mundo aqui, porque a live hoje é corrida. A gente tem que aproveitar bastante aqui o nosso tempo com o João. Você sabe que até hoje as pessoas comentam isso comigo. Da mesma forma que o Ale fez essa pergunta, muita gente fala comigo até hoje. Porra, não entendi por que você não narrou a final da Libertadores 2022, a campanha do Flamengo. Eu falei, olha, eu apenas fui comunicado de uma escala e como sou profissional e funcionário, cumprir a escala. E foi nitidamente, nós percebemos isso nitidamente, viu, João? Foi assintoso, foi bem claro a questão de que você, de uma hora para outra, não estava mais fazendo jogos do Flamengo. Inclusive, os torcedores iam até as redes sociais do João, perguntavam isso, e o João, ali, claro, muito elegante, não falava nada a respeito, obviamente, né, uma informação profissional lá de dentro, mas hoje, então, que bom que a gente tem essa resposta e a gente sabe que foi exatamente isso que aconteceu. Foi uma escolha da emissora. A emissora achou melhor fazer assim, e perfeitamente, né? Nós somos profissionais e vamos cumprir as ordens superiores, evidente, né? Responde aí o Rony, por favor, pra gente saber. O Tite é uma boa, eu acho que é. O Tite é um grande treinador, né, gente? Ele ficou marcado pela última passagem dele na seleção brasileira, em que ele disputou 2 Copas do Mundo, foi eliminado nas quartas de final. Então, na hora do vamos ver, na hora para valer, que mais importava, o Tite realmente não foi bem. E ele repetiu erros em 2022 que ele tinha cometido em 2018. E, além disso, ele perdeu a Copa América para a Argentina dentro do Maracanã. Se a Argentina hoje é campeã do mundo, eu acho que aquele resultado lá influenciou muito, porque os argentinos ganharam confiança. Total. E principalmente Messi. Inclusive no Messi, né? O Messi, exato. Tirou um piano das costas, né? Peso, foi campeão e agora vamos buscar a Copa. Perfeito. Então eu acho que ele foi mal na seleção brasileira, mas ele é um grande treinador. Nós não podemos esquecer o que ele fez no Corinthians. Ele é o maior treinador da história do Corinthians, ele ganhou tudo que ele disputou. Ele foi campeão também de Sul-Americana no Internacional. Então, ele tem um estilo de jogo que é muito competitivo. E mais pragmático, né? Mais pragmático. Ele é um grande líder e gestor de grupo. Ele é muito bom nisso. Agregador, então, né, João? Então, eu acho que ele é um profissional de ponta. Então, ele é melhor. Ele é bom para o Flamengo? Eu acho que sim. Tá aí a opinião do João Guilherme. Agora, é o Gabigol e ele... Não sei. Pois ainda tem essa, igual né? O Dorival com o Diego Alves, um abraço e põe pra jogar. É futebol, né, João? Eu acho que tem que ser, exatamente, Ali. Eu acho que tem que existir profissionalismo.
todos nós já trabalhamos aqui com pessoas que nós não tínhamos afinidade. E trabalhamos. Sim. Então, caso ele venha... É o caso agora, né? Com São Paulo, o Exato. grupo com São Paulo. Exatamente. Tem uma grande desavença ali. É Então, a quer dizer, alegria tem que ser profissional e procurar conversar e procurar aparar qualquer tipo de aresta que exista. Mas eu acho que o Tite é, sim, um bom nome para o Flamengo. Aqui a Tá aí, mensagem do João Fábio Guilherme. Silva. Eu tô com o João. Erro eu tô com o total. João, né? Eu também. Eu só acho que o estilo do Tite é muito pragmático para o Flamengo, né? O Tite era conhecido pelo empatite lá de trás, pelo time que primeiro é forte na defesa, né? E o trabalho dele na Copa eu achei bem decepcionante, sinceramente. Eu esperava mais do trabalho dele na Copa. Sim. Até a convocação dele foi, digamos assim, ok, é parecida, né, com até até a do Diniz, mas eu esperava que ele tivesse uma postura, não sei, até taticamente diferente, entendeu? Esperava mais. Acho que ele deixou de levar alguns jogadores que poderiam mais criativos, e levou outros que não mereciam, mas isso é normal em toda a convocação de seleção brasileira, sempre existiu isso. Por exemplo, eu acho que o Gabigol, pelo que estava fazendo em 2022, ele merecia estar na seleção brasileira. Eu levaria a dupla Gabigol e Pedro. Mas a seleção é dele, ele escolhe quem ele vai levar, e o Gabigol não fazia parte da lista de preferências dele naquele momento. Concordo aqui, o Urubu Bolado falando, Tite é péssimo, discorda da gente. Eu não acho o Tite péssimo. Péssimo ele não é, obviamente não é. Há uma rejeição muito grande com relação ao Tite, né? A gente sabe que ele é um grande treinador. Eu acho que por causa de... Eu acho que a história dele ali, quando ele era técnico da seleção, que muitas vezes ele convocava muitos jogadores do Flamengo, mas outras vezes também ele deixava de levar jogadores do Flamengo que estavam muito bem. Por exemplo, ele nunca formou na seleção a dupla Bruno Henrique e Gabigol, nem no auge, no momento maior dela. Então, acho que existe realmente um ranço, né, da torcida do Flamengo com ele por causa dessas coisas aí. Eu acho que o Tite já tem uma... não digo assim uma rejeição, mas... não encaixa com o Flamengo desde antes, né? Ele já teve convite para treinar o Flamengo e nunca aceitou, já falou coisas do Flamengo. Acho que tem esse passado aí que, não sei, não tem uma química muito legal. Não vejo assim, pelo menos. Não, mas assim, dizer que ele não é um grande treinador e que não seja bom pro Flamengo, eu acho que não. Eu acho que ele é um grande treinador, tem história e... Poderia dar certo, né, João? Poderia dar certo. Eu acho que sim. Eu acho que sim. E se ele chegar e ganhar títulos com o Flamengo, a rejeição vira adoração. Você pode ter certeza disso. Com certeza. Eu te amo, futebol! Como diz o gênio, eu te amo, futebol. Eu te amo, João Guilherme. Como diz o gênio Dorival Júnior, aliás, já posso perguntar essa pergunta sutil, né, pro João Guilherme. Quem é melhor, João, Tite ou Dorival Júnior? Olha só que pergunta muito amiga, né? Olha, se você analisar o currículo e toda a carreira, o que já conquistou... O Tite tem mais títulos. É o Tite, pô. É o Tite. Agora, é claro que o torcedor do Flamengo, que é o nosso público aqui, ele adora o Dorival. Por que ele adora o Dorival? Porque o Dorival ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores da América, não teve uma sequência de trabalho no Flamengo. Então o Dorival, que é um grande treinador também, mas o Dorival ele incorporou o currículo dele nessa passagem recente pelo Flamengo, né? E o Tite não. O Tite já é um cara que tem uma bagagem. Tite é campeão de Copa América, Tite foi campeão de tudo no Corinthians, que ele disputou, campeão no Internacional e em outras equipes também que ele já dirigiu. O que não significa que o Dorival não seja também um excelente treinador, né, João? Ele mostrou muito isso no Ceará. Na primeira passagem pelo Flamengo, o Dorival é um grande Nas 3 passagens, né? Mas 2012 eu concordo com o João, dos técnicos brasileiros mesmo que temos aí, realmente, pelo currículo, claro, falhou em 2 Copas do Mundo, obviamente, não foi bem, mas não tem como contestar se seria um bom nome, justamente pelo currículo e pelo que pode entregar. Eu acho que poderia dar muito certo, sim, no Flamengo. Eu acho que esse é um grande exemplo, João, da diferença que a galera confunde muito do quem é maior para quem é melhor. Eu acho o Tite, sim, maior do que o Dorival, pelas conquistas, como você falou muito bem, mas eu acho que o momento do Dorival é melhor, ainda mais vindo nessa sequência Ceará, né, Flamengo e agora São Paulo. Os últimos 2 anos do Dorival, eu lembro que ele ficou um tempo afastado, né, teve problemas particulares, mas quando ele volta a partir do Ceará,
ele engrena um momento muito bom na carreira, né? Ele foi muito bem no Ceará, no Flamengo foi maravilhoso, e no São Paulo ele faz um trabalho espetacular, embora tenha sido eliminado da Copa Sul-Americana dentro do Morumbi. Nos E pênaltis. vem aí uma final de Copa do Brasil que ele pode dar ao São Paulo o primeiro título da história do clube na competição. E ser o Pois é. primeiro treinador bi seguido. Não quero isso, torço totalmente contra. Nesse caso, agora, Imagina. A gente está dizendo das mídias de time, né, João? Eu sou jornalista formado, mas aqui no Paparazzo Rubro-Negro 2, eu defendo a nação, defendo o meu lado. Vou torcer contra mesmo o Dorival. Vamos, Mengão, vamos para cima. Até porque, olha a sua camisa aí, você é torcedor do Flamengo, né? Então o Flamengo tem que torcer pro Flamengo, né? Sou muito Exatamente, Flamengo, não tem como João. torcer contra o próprio time, né? O Por mais David que seja News Old Boys. O David torce pro News Old Boys. Eu gosto do News Old Boys. Exato, isso é verdade. Rapaz, esse é um dos estádios mais difíceis que eu já narrei na minha vida, hein? É mesmo? Conta aí pra gente. O que rolou? O Parque Independência em Rosário. Não, pressão de torcida, jogos de Libertadores. Aliás, os dois estádios lá de Rosário, o do News Old Boys, que fica no meio de um parque, né? É o Parque Independência, se eu não me engano, lá em Rosário, acho que é isso, o Colosso Del Parque, que eles chamam, né? E também o estádio do Rosário Central, o Gigante de Arrojito. Rapaz, a pressão lá... Ano tem pífio, uma última chance. Lamentável. Tem uma leve chance aí de ganhar a Copa do Brasil. Se tornaria o quê, João, na sua opinião? Não, uma boa chance. Um ano ruim, ganhando essa Copa do Brasil? Ou você acha que continuaria um ano pífio para o Flamengo, mesmo ganhando a Copa do Brasil, de acordo com o investimento e o que a torcida espera que o Flamengo entregue? Não, pífio não, porque a Copa do Brasil é uma competição muito importante. Né? Ela, na minha avaliação, ela é menos importante que o Campeonato Brasileiro e muito menos importante do que a Libertadores. Mas ela é uma competição muito importante. E o cenário que está pronto aí, caso o Flamengo ganhe a Libertadores dentro do Morumbi, em cima do São Paulo, a Copa do Brasil, São Paulo de ser campeão pela primeira vez, será uma Copa do Brasil gigantesca. Então eu não acho que será um ano pífio, caso o Flamengo ganhe, mas será um ano abaixo do esperado, bem abaixo do esperado, mas um ano que tem uma conquista marcante, porque será uma conquista marcante caso ela aconteça. Sem dúvida, a prioridade era o Mundial, né? Que o título do Flamengo não tem desde 81. Todos esperam muito desse Flamengo, então tem isso. Porque de repente você olha um ano onde o time conquista uma Copa do Brasil, teoricamente é um ano bom, né? Mas quando você se refere a Flamengo, tudo que conquistou, quando você olha para esse investimento, quando o Flamengo entra nas competições e você o coloca como franco candidato ou um dos, né? E de repente o time perde todos esses títulos e chega para disputar uma Copa do Brasil, é aquela coisa, não é um ano pífio, mas é um ano ruim. Algumas pessoas veem dessa forma, continua sendo um ano ruim, mas realmente é um título nacional muito importante, concordo com o João. Eu concordo também. Será um título marcante, minha gente, porque primeiro que na minha avaliação é uma das finais maiores que a Copa do Brasil já teve, entre Flamengo e São Paulo. É uma final extraordinária, são dois times gigantescos. E você conseguir ganhar dentro do Morumbi vai ser algo inesquecível, entrará para a galeria das grandes conquistas rubro-negras, da mesma forma que se o São Paulo for campeão dentro do Morumbi pela primeira vez, também será inesquecível para o São Paulo. Então é uma final épica de qualquer jeito. Brasileiro, o Flamengo foi, hein, João? Brasileiro naquela derrota, empate ou derrota no Morumbi, no jogo do Inter lá, na derrota. Foi campeão perdendo o jogo. Perdendo o jogo no celular do Arão, né? Com a galera olhando o jogo lá do de Porto Alegre. E o Rogério Ceni, o maior ídolo da história do São Paulo, era o técnico do Flamengo dentro do Morumbi. Dentro do Morumbi. Coisas do futebol. Eu te amo, futebol. Eu te amo. Rapaz, aquele final de jogo realmente foi estranho, né? Porque normalmente um time conquista um título com uma vitória ou então com um empate. O Flamengo foi campeão com uma derrota e ainda teve a situação do gol do Edenilson lá no anulado. Ou seja, uma loucura, né? Pois é, não, realmente aquilo ali foi emocionante,
Não, foi meio feio, né? Assim, dá pra dizer, não dá pra mas não esconder. deixa de ter sido emocionante. Aquele Você gol, ali, como rubro-negro, não vale, ficou meio incomodado com aquilo ali? Não, todo mundo, mas é depois que é campeão, tanto que agora eu estava até na dúvida se havia empatado o jogo, ou talvez eu quisesse que fosse dessa forma. Mas tudo bem, eu acho que foi péssimo. Ali foi uma questão de sorte, né? Naquela última rodada, daquela forma, e o Cássio jogando uma partida incrível pelo Corinthians lá. A torcida do Flamengo é muito grata ao Cássio naquele jogo. O Cássio foi o melhor jogador do Flamengo naquela rodada, né? Enfim, pra gente avançar aqui, o Black Zeus, Tite não, Galhardo pro Flamengo, aí o Urubu bolado, Galhardo é o nome, galera não quer o Tite de jeito nenhum, que coisa, hein, João? Meu Deus do céu. Entre Tite e Galhardo, aí a gente já muda a conversa, porque me perguntaram entre Tite e Dorival, né? Cara, eu acho que o Tite ele tem uma grande vantagem em relação ao Galhardo, que é ser daqui e conhecer bem como é que é o futebol brasileiro. Isso ajuda muito, porque se a gente for ver de técnico estrangeiro que passou no Brasil e deu certo recentemente, Jorge Jesus abriu o caminho para todos os portugueses e outros técnicos aqui, pavimentou a estrada, e o Abel Ferreira está dando muitíssimo certo no Palmeiras. Agora, a partir daí, você já começa a ter dúvida. O Luiz Castro começou mal, mas terminou bem no Botafogo, porque ele deixou tudo encaminhadinho, tudo certo. E os outros? Então, assim, técnico estrangeiro é muito bom. Agora, nós temos uma cultura que normalmente ela atrapalha o técnico e quem vem de fora tem muita dificuldade para se adaptar aqui, porque o Brasil acha que sabe tudo de futebol. O Brasil é arrogante no futebol. E todo mundo é burro, né? Qualquer treinador é burro. Exatamente. E aí, o que esse cara está fazendo aqui? Muita gente pensa isso. O Galhardo é um nome fantástico. Eu acho que como treinador, ele tem muito mais a ver com o Flamengo do que o Tite. Sim, João, o que você fazia com todos os seus convidados, faz nos seus programas, que você apresenta, não pode ficar em cima do muro, não. Placar para a final do primeiro jogo no Maracanã. 2-0 Flamengo. Olha, foi rápido. Que beleza. Você quer o placar do segundo jogo? Né? Vamos lá. É 2-2. 2-2. Resultado, placar clássico. Então, Flamengo campeão... Flamengo campeão com empate, uma vitória, é isso? Uma vitória e um empate? 2-0 no Maracanã, 2-2 no Morumbi. Obviamente, Flamengo campeão, David Sharp. É isso aí, João já cravando. Libera 4 pontos no confronto, uma vitória e um empate. Que espetáculo, hein? É isso, caraca. Nossa, eu tô aqui... Sério, a gente nem falou... É tanta coisa boa, e como o João falou, cara, ficou até arrepiado ele falar que, né, passou o tempo, ele nem viu. A gente nem falou de seleção nesse sentido tão confortável, foi polêmico aqui, mais do que ele costuma ser. Polêmico. Cara, João, só tenho que te agradecer. Foi pouquinho, né? Pouquinha coisa. Rendeu bons cortes, inclusive. Acho que o Papa vai gostar dessa polêmica toda aí. Com certeza. Vai render bons cortes aí pro canal do Papa. Obrigado, valeu, Joãozaço. Muito obrigado. Volte obrigado. Sempre, hein? A casa é sua aqui. Quando quiser, tá mais que convidado. Obrigado, meus amigos. Sucesso para vocês aí. Tudo de bom.